Né, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para tentar transmitir saúde aí, bem-estar, para que vocês possam entender melhor aí um pouquinho mais da saúde de vocês, né? Todo o processo que vocês estão passando aí nas consultas médicas de vocês, né? Em todo o acompanhamento que vocês realizam aí dos seus exames. Então hoje nós vamos abordar um tema muito especial, né, que são as dores crônicas, tá? E vamos dar algumas orientações para que vocês possam entender melhor, pessoal, às vezes, todo esse processo doloroso, né, de doenças autoimunes e outros tipos de doenças que causam dores, tá? Infelizmente, a gente tem a questão da medicina tradicional, né, que trata a gente com muita medicação. Então eu vou esperar um pouquinho para iniciar, para contar para vocês aí a minha visão como nutricionista integrativa, tá, pessoal? Então, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Arruda, sou nutriesportiva integrativa, né? Tenho especialidade também em saúde pública e a minha missão de vida é estar aqui trazendo para vocês um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento, para que vocês possam estar observando um pouquinho mais, né, dos sinais e sintomas do corpo de vocês e que vocês possam buscar aí uma ajuda efetiva para o tratamento de vocês, para que isso possa ocorrer de uma forma um pouco mais leve e um pouco menos dolorosa, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dores crônicas, né? Então vamos abordar um pouquinho aí a questão das doenças autoimunes, né? E vamos estar respondendo aí algumas perguntas, tá? De vocês, né? Em relação à suplementação, em relação a escolhas alimentares que podem estar auxiliando vocês nesse processo de dor, tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho o quadro de saúde, né? Individual de vocês, pessoal, aí no nosso link da bio, no nosso perfil, a gente tem disponível um formulário, é um pouquinho longo, mas vale a pena, tá? Preencher esse formulário. Um formulário que vai estar avaliando aí o grau de inflamação do corpo de vocês, tá? Então, ele vai pegar aí diversos parâmetros de saúde, neurológico, articular, vai pegar a questão do fígado, vai pegar rim, vai pegar toda a parte de alergia. Então, esse formulário, ele é gratuito, tá? Para vocês preencherem, ele fica no link da bio, tá? E para quem tiver interesse, né, de me devolver esse formulário lá no Google, a gente vai estar presenteando vocês com um e-book, tá? Um e-book aí de orientação nutricional para melhora do quadro do intestino de vocês, tá? Quem não conseguir acesso, principalmente o pessoal do TikTok, que eu acho que não abre link, né? No link da bio, pode mandar um direct, tá? Aqui pra gente no TikTok, que a gente vai estar orientando vocês como faz para poder preencher o formulário. A gente vai encaminhar o link do formulário para vocês, tá? Então, quem quiser conhecer melhor o quadro de saúde, avaliar como que tá a questão da inflamação do corpo de vocês, é só clicar aí no link da bio, responder o formulário, que a gente vai estar devolvendo esse formulário para vocês com algumas orientações e vai presentear vocês também com um e-book, tá? De limpeza do seu intestino, tá bom? Algumas orientações aí para você melhorar o quadro de saúde do seu intestino, tá? Então não deixem, pessoal, de ir lá no link da bio, achar esse material, esse formulário, e aí lá tem a pontuação de como que tá a saúde e o grau de inflamação de vocês, tá? Então vai ser um prazer receber esse formulário e tá orientando melhor vocês aí em relação aos parâmetros que estão aí pendentes e estão aquém do que deveria, tá, pessoal? Então vamos lá, ó, para quem entrou agora, a gente vai falar um pouquinho de dores crônicas, né? Doenças autoimunes, tá? São mais de 110 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de doenças autoimunes e muitas vezes as pessoas nem sabem que elas têm esse tipo de alteração e esse tipo de diagnóstico, tá, pessoal? Muitas vezes
a gente fica tomando muito anti-inflamatório, a gente fica tomando muita dipirona, a gente fica tomando muito corticoide e nunca nenhum profissional, né, da área, ortopedista, neurologista, médicos e até nutricionistas também, tem um olhar mais atento para essa questão, que são as doenças autoimunes, tá? Pra gente começar a falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes, né? É muito importante que vocês deem uma olhadinha aí depois no meu perfil e conheçam um pouquinho sobre a importância da saúde do seu intestino, tá? Então, o intestino, pessoal, ele é a raiz chave da maioria das doenças que acontecem hoje em dia, tá? Se a gente for avaliar e a gente for fazer uma retrospectiva, né, do quadro de saúde no Brasil e até em alguns países fora aqui do Brasil, a gente vê que a obesidade, né, e também o sobrepeso, eles vêm aumentando latentemente na nossa vida, né? Infelizmente, a gente tem a questão da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia por trás de toda essa história, né, fazendo com que a gente acredite realmente que a nossa saúde e a saúde do nosso intestino, ela pode ser tratada apenas com medicamento, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, olha lá, como saber se a dor é de fibromialgia? Tem um exame, tá, Cris? É Maria Cristina, né? Tem um exame, tá, que a gente faz de sangue, que chama FAO, tá? Esse exame é muito importante para poder... Você chega no médico, né? Vai ter que chegar no médico, falar para ele que você tem dores crônicas. Eu vou falar alguns sintomas, tá, Cris? Segura aí até o finalzinho. Tem um exame que a gente avalia, tá? A questão do seu IgG, né? Porque a doença autoimune, eu vou explicar para vocês, vou começar a falar do intestino primeiro para poder chegar lá. Ela se dá através de alterações do seu intestino, tá? E o órgão responsável, o órgão mais responsável pelo sistema imune da gente, que produz muitos anticorpos, muitas vitaminas, né, que ajudam nesse sentido, é o intestino. Então, quando a gente tem um intestino doente, um intestino onde ocorre alteração do fluxo, né, do intestino, onde ocorre empanzinamento, né, então a gente tem aquela sensação de acordar com a barriga sequinha e vai dormir com a barriga parecendo que tá grávida, né? A gente pode já começar a prestar atenção também como que é o formato das nossas fezes. Então, se às vezes eu tenho uma alteração aonde as minhas fezes ficam mais soltas, né? Ficam líquidas, dependendo do que eu como, tá? Se às vezes eu fico mais para obstipada, né? Se eu fico sem ir no banheiro, ou então se as minhas fezes parecem fezes de cabritinho, né? Isso tudo não é normal. Ou então se eu não vou no banheiro, né? Se eu não consigo ir no banheiro por 1, 2, 3 dias também não é normal. Muitas vezes a gente chega para o paciente e pergunta, como que é o funcionamento do seu intestino? É normal. Mas o que seria normal, né, para você? O que significa ser normal para você? Eu vou um dia sim, 2 não. Não, isso não é normal, tá, pessoal? Isso realmente não é um funcionamento intestino normal, tá? Então a gente tem que ir no banheiro todos os dias e fazer realmente um formatinho salsicha, tá? Para que a gente possa controlar mesmo e toda vez observar, né, as nossas fezes para saber como que tá a saúde do nosso intestino, tá? Não é normal ter muco nas fezes, né? Então aquele parece um creme, né, assim, esbranquiçado nas fezes. Isso também é um sinal de inflamação e é um sinal de alteração da saúde do seu intestino. Então, tudo isso a gente tem que observar diariamente, né? A cor, se ele tá muito escurecido ou se ele tá muito claro, tá? E principalmente a questão do empanzinamento, do empachamento, tá? Então, pra quem começou a me seguir agora ou pra quem não sabe da importância do intestino nas doenças, é legal dar uma roladinha aí no meu perfil, tá? Eu faço live toda semana. Agora a gente vai mudar para as quartas-feiras, porque eu entrei numa pós-graduação de terça-feira. Então a gente não vai poder mais fazer as lives de terça, vão ser de quartas-feiras, às 7h30 da noite, tá? Então cada semana a gente traz um tema diferente. Inclusive, se vocês quiserem sugerir, pessoal, temas, né, que vocês achem importantes, a gente dá dica de alimentação, seria legal também a gente ter essa troca, tá? Para que eu possa estar divulgando, né, e trazendo para vocês o maior número de informação possível, tá, pessoal? Para que vocês consigam
a cada dia ter uma melhor visão do que é ter uma saúde de verdade, tá? Então, não custa dar uma olhadinha aí e entender melhor, né, o que é uma inflamação, o que são radicais livres, o que são antioxidantes. Isso tudo traz para vocês um maior entendimento do quadro de saúde de vocês a cada dia e a cada instante, tá? Então vamos lá, pessoal. Saúde intestinal, né? Doenças autoimunes, tá? Então qual a relação das doenças autoimunes com a saúde do seu intestino, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma alteração intestinal, tá? Então quadros diarreicos constantes, obstipação, empachamento, tá? Aquela sensação que eu acabei de falar, né, pra vocês, de inchaço abdominal. Isso pode ser uma possível disbiose, tá? O que seria uma disbiose? Em cima do nosso epitélio intestinal, a gente tem a nossa flora intestinal, tá? O que seria a nossa flora intestinal? São as nossas bactérias, tanto do bem como as bactérias do mal do intestino, tá? É a nossa flora, elas são bactérias. A gente tem muito mais, pessoal, fungos, bactérias e vírus no nosso corpo do que células propriamente ditas, tá? Então, a gente tem dentro do nosso, em cima do nosso epitélio intestinal, o nosso epitélio é coberto por bactérias, tá? Tanto bactérias gram-positivas, que são as bactérias do bem, como as bactérias gram-negativas, que são as bactérias do mal, tá? Que vão causar todo esse empachamento, toda essa alteração da nossa flora. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente começa a ter muita bactéria do mal no nosso intestino, a gente começa a ter o que a gente chama de leaky gut. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O leaky gut, ele é a abertura do epitélio do intestino, tá? Então, tudo que tem aqui dentro do nosso intestino, ele vai para nossa corrente sanguínea, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem a questão dos vermes, dos protozoários, né? A gente tem a questão de vírus, né? Que são vírus que às vezes são nocivos para nossa saúde. A gente tem também, né? Além disso, algumas bactérias também que são nocivas, né? Para o nosso sistema. E aí toda essa flora ou todo esse, vamos dizer assim, terreno biológico, né? Contaminado, ele vai para o sangue. E aí essa inflamação, ela vira sistêmica, tá? E quando a gente tem esse processo de abertura, né, de fissura do intestino, que chama leaky gut, né, onde o epitélio do intestino ele abre, tá? O que acontece? A gente começa a não produzir mais as vitaminas, os minerais, tá? E também a gente não consegue produzir os anticorpos para defender o nosso sistema imunológico, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele é totalmente dependente da saúde do nosso intestino, ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Quem não tem uma saúde intestinal legal, não vai ter um sistema imune eficiente, tá? Isso está totalmente ligado, ok? Então, aí, pessoal, a gente começa a tratar o paciente realmente de dentro para fora, tá? Então, um exemplo, tá? Quem aqui que tá assistindo essa live que faz a desparasitação pelo menos 2 vezes no ano, né? Então, vamos começar a falar aí de parasitas, né? De vermes e protozoários que estão dentro desse sistema, né? Dentro desse intestino e que quando esse intestino tá muito inflamado, todos esses terrenos biológicos, esses bichinhos, né? Eles vão para o nosso sangue. Eu tenho pacientes e relatos de pacientes, às vezes, de vermes passeando pelo corpo, tá? Às vezes esse verme, ele fica no silicone, né, da paciente. Às vezes ele fica dentro de prótese de joelho, tá? Às vezes esse verme fica na pálpebra, dependendo do procedimento que as mulheres fazem. Então, eu tenho casos de pacientes e relatos de pacientes que têm convulsão e aí a parte neurológica do paciente está cheio de parasita, tá? Então, para quem
quer cuidar da saúde intestinal, a primeira coisa, gente, que tem que pensar é no protocolo de desparasitação, tá? Hoje em dia existem vários protocolos de desparasitação por aí. A gente aqui no consultório utiliza uma tintura muito potente à base de ervas, onde você usa ela durante 20 dias para poder fazer essa limpeza do terreno biológico, tá? Isso é muito importante. Quer ver, ó? Alguns sinais e sintomas de verminose aqui. Coceira na garganta, né? Então aquele paciente que fica fazendo esse barulho, provavelmente ele tá bem contaminado, né, de vermes e parasitas. Coceira na garganta, tá, ou no ouvido, tá? Então quando a gente tem aquela coceirinha no ouvido que a gente fica coçando, às vezes pode ser parasita, tá? Preferência, pessoal, por doces e carboidratos. Às vezes a vontade do doce não é você que tá sentindo essa vontade, e sim os parasitas e também os vermes que tem dentro de você. Por quê? Esses vermes, esses parasitas, eles precisam de energia e fonte rápida, né, de energia. Então, ele vai preconizar alimentos que são mais doces, tá? Então, é muito importante também esse processo de desparasitação, tá? Vocês podem fazer o protocolo de farmácia, mas ele não é tão efetivo porque ele não mata todas as cepas, tá? Albendazol, mebendazol, sequinidazol, ivermectina. Cada um desses remedinhos, eles matam uma cepa diferenciada de vermes e parasitas. Então, o protocolo tradicional seriam as tinturas mesmo, que matam mais de 117 cepas. Não vai sobrecarregar o fígado e vai ajudar você a eliminar esse terreno biológico contaminado, tá? Então, é muito importante para quem tem essa alteração intestinal que eu tava comentando, que faça e realize o protocolo de desparasitação, tá? Se você não tem uma nutricionista ou então um profissional da área da integrativa, provavelmente você vai ser um candidato a realizar um protocolo de desparasitação de farmácia que não vai ser tão efetivo, mas já vai ajudar, tá? E se você tem interesse em usar a prata coloidal, o ouro coloidal ou as tinturas, você pode mandar uma mensagenzinha aqui no direct que a gente ajuda você a ter acesso a esse protocolo, tá? Falando então, pessoal, da questão das doenças autoimunes, né? Então, quando a gente tem esse intestino aberto, né? Essa questão do leaky gut, essa questão da fissura do intestino, né? Já do epitélio intestinal já aberto, essa inflamação, ela já é sistêmica, tá? Essa inflamação já está no seu sangue. E o seu intestino, ele não vai conseguir se defender, né, e produzir todo o sistema imunológico que ele precisa produzir, tá? Anticorpos, vitaminas e minerais que são responsáveis pela defesa do seu corpo, tá? E aí as pessoas começam a ficar muito gripadas, e aí as pessoas começam a ter alterações no sistema imunológico. E aí, por que a pessoa tem a doença autoimune? Olha só, a doença autoimune é o seu sistema imunológico contra ele mesmo, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem uma alteração do intestino, né? Que ela não sabe por quê. Ela tem quadros de diarreia constante, né? Ela tem empachamento constante. Ela tem... Tá, peraí que eu já te respondo. Ela tem também a questão de dores, né? Às vezes mesmo, de cólicas intestinais. E ela continua comendo os alimentos que inflamam. Quem aqui sabe quais são os alimentos mais inflamatórios que existem hoje em dia? Hoje em dia a gente compra chocolate achando que é chocolate, a gente compra leite achando que é leite, a gente compra pão achando que é pão. E na verdade, infelizmente, devido a essa epigenética, né, que a gente vive, que é o ambiente que a gente vive, né, de muito capitalismo, né, e de dinheiro, as pessoas elas vêm alterando, né, a natureza dos alimentos a cada dia, e isso, pessoal, vai prejudicando todo o nosso sistema, né? Desde o sistema do intestino, né, até o sistema inflamatório, até essa parte articular, tá? Até essa questão toda da saúde do fígado vai ficando cada vez mais comprometido, tá? Um exemplo, o leite. Antigamente o leite era aquele leite de saquinho que fazia nata. Hoje em dia, gente, o leite é tudo, menos leite, tá? Esses leites de caixinha.
É tudo, é bebida homogeneizada à base láctea, não é nem a base de leite. Então não é mais leite, tá? E aí o que que acontece? Muitas pessoas têm muitos gases, né? Quando consomem esse leite, que não é leite, né? Às vezes quadros diarreicos. E aí você é um possível intolerante ou um possível já sensível à lactose, tá? Então começa com a sensibilidade e depois você já vai desenvolver a intolerância. E a pessoa, ela tem todos os sintomas, mas ela continua comprando leitinho de caixinha, porque ela sempre tomou o leitinho dela, né? Para dormir ela precisa do leitinho dela. E a pessoa, ela não percebe que aquele leite, ele tá alterando a saúde do intestino dela. E ela continua se inflamando, se inflamando, se inflamando. E aí, esse intestino doente, ele não vai mais produzir nenhum tipo de anticorpo, nem de vitamina. E aí o seu sistema imunológico tenta defender esse sistema que não tá funcionando. E aí você desenvolve uma doença autoimune, que é o seu imunológico contra ele mesmo, tá? As doenças autoimunes, pessoal, a raiz das doenças autoimunes é intestino. Se você for no profissional, no médico tradicional, ele vai te passar corticoide para dor, vai te passar anti-inflamatório para dor, ele vai te passar, às vezes, tá, pessoal, outros tipos de remedinhos direcionados para dor, né? Além de anti-inflamatórios e de corticoides, tá? E isso não vai resolver o seu problema, tá? Você vai continuar tomando cada vez mais remédio, cada vez doses mais aumentadas, né? Dessa medicação, porém, a gente não vai conseguir resolver a causa do seu problema. Você vai estar apenas direcionando para aliviar os seus sintomas, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam aqui, para quem tem essa alteração intestinal, que vocês conheçam quais são os alimentos mais inflamatórios, tá? Então, eu falei já da lactose e eu vou perguntar aqui, vocês sabem o que é a gliadina, né? Alguém aqui sabe o que é a gliadina? A gliadina, pessoal, nada mais é do que uma proteína que está dentro do trigo, tá? Do glúten, né? Então, na verdade, a gliadina, ela é uma proteína do glúten, tá? Que tá no trigo, tá no centeio, tá na cevada. E essa gliadina, quando ela entra em contato com o epitélio do intestino, atualmente, porque o trigo, ele foi modificado aqui no Brasil. Antigamente, o trigo, ele tinha 70 centímetros de comprimento e ele tinha 15 cromossomos. Hoje em dia, o trigo aqui no Brasil, ele tem 1,5 m e tem mais de 45 cromossomos. Ou seja, ele não é quase mais o trigo. Então, a farinha branca aqui no Brasil é um alimento altamente inflamatório para o seu intestino. Ah, mas eu não tenho problema intestinal, então tudo bem, eu vou continuar comendo meu pãozinho de pacote. Você vai se inflamar. Ah, mas quem não é intolerante ao glúten, quem não é celíaco, precisa parar de comer o pão? Se você continuar comendo a gliadina, a sua saúde intestinal vai ficar cada vez pior, tá? Então, peraí, pessoal. Aqui, ó, caiu. Então, o que acontece? Eita, poxa. Se você realmente quiser ter uma saúde, né, intestinal efetiva, você deve retirar ou reduzir o glúten da sua alimentação o máximo que você conseguir, tá? Por que isso, pessoal? Justamente porque essa proteína que é encontrada atualmente no trigo é uma proteína que foi modificada. E o nosso corpo, fisiologicamente, ele não aguenta, né? Vamos dizer assim, todos os ativos que foram colocados nesse trigo atualmente, tá? Então, para quem tem doença autoimune, pessoal, e eu vou citar algumas delas aqui já já, a primeira coisa a se fazer é tirar o glúten. Ai, mas eu não consigo ficar sem meu pãozinho. Então, você vai ter dor crônica para sempre. Para sempre. E quando você comer o glúten, você vai sentir mais dor. E cada vez mais o seu sistema imunológico vai ficar enfraquecido e você não vai conseguir mais se, vamos dizer assim,
ter uma vida onde você tem a sua independência. Não vai conseguir subir uma escada, não vai conseguir carregar a sua sacolinha do mercado, você vai depender do seu filho para ir no banheiro, você vai depender de uma pessoa para poder, às vezes, trazer as suas comprinhas, né, para dentro de casa. Então você vai ficar dependendo sempre de uma pessoa para estar ali te ajudando, e isso vai piorando, porque as pessoas não param de comer o que inflama. Tá? Então eu tô falando, gente, com propriedade, eu estudo muito, né? Tenho várias pós-graduações na área, sou especialista em intestino e cada vez mais as pessoas, elas banalizam, né, a origem dos alimentos e o que está acontecendo com a indústria alimentícia, né? Hoje em dia nós comemos produtos alimentícios e não mais alimento. Ah, mas é caro me alimentar com fruta, com verdura. Eu não vou comprar fruta e verdura. Gente, não é caro, tá? Se você for comprar fruta e verdura da época, e se você for num lugar onde você tem acesso às frutas da época, é muito mais em conta do que você comprar um pacote de biscoito. É muito mais em conta do que você comprar um suco de caixinha, tá? Então, doenças autoimunes, né? Eu vou citar algumas doenças autoimunes aqui para vocês conhecerem, tá? O que eu posso substituir pelo pão francês? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? A gente deve estar usando muito mais proteína do que carboidrato na nossa alimentação. As pessoas não comem proteína, tá? Então, vamos falar de alimentos do mesmo grupo, né? Para você substituir. Uma opção de substituição do pão branco ou do pão de pacote, gente, é a questão do cuscuz de milho. Mas o cuscuz de milho, ele também tem a questão do quê? De ser transgênico, tá? Então, compra o flocão de milho orgânico, tá? Deve ser aí uns R$6 um quilo, tá? Mas tem que ser orgânico. Você pega a cuscuzeira ou faz no micro-ondas um cuscuzinho de milho maravilhoso e ainda pode jogar um pouquinho de leite de coco, né? Que fica maravilhoso, tá? Uma outra coisa que você pode substituir o pão francês é a tapioca, que não tem glúten, tá? Ah, mas a tapioca ela emagrece? Não. Em relação à caloria, ela não emagrece. Ela tem a mesma quantidade de caloria que o pão francês, tá? Porém, ela não tem o glúten. Então, para quem tem doenças autoimunes, para quem sofre de dor, use a tapioca, tá? Mas se você for pensar em caloria, é trocar 6 por meia dúzia, tá, pessoal? Porém, eu gosto muito mais da tapioca porque não tem o glúten, tá? Eu depois vou contar uma história pessoal minha, que eu tinha uma alteração na minha pele, dermatite atópica muito grave devido ao glúten. E eu fiz faculdade de nutrição e nunca ninguém falou isso pra mim na faculdade. Eu tive que fazer mais 2 cursos de pós-graduação pra eu descobrir que eu tinha dermatite atópica por conta do glúten. E eu ficava transformada. Eu ia para vários médicos dermatologistas e nunca nenhum perguntou pra mim: você vai no banheiro? Como é seu cocô? Nunca ninguém perguntou pra mim, né? E meu intestino era zoado, eu era obstipada, tá? Eu tinha muco nas fezes, tá? Então, assim, nunca nenhum médico me perguntou. E médicos particulares, não era médico de convênio, tá? Então, é muito importante, pessoal, que vocês observem a saúde de vocês. Por quê? Porque a saúde, o nosso corpo fala. Oi, Josinha, boa noite, vamos chegando, pessoal. O nosso corpo fala, tá? Os sinais e sintomas do nosso corpo são latentes e a gente ignora hoje em dia. Vai lá e toma um remedinho de dor, vai lá e toma um antibiótico, vai lá e toma um anti-inflamatório, vai lá e toma um corticóide. Quando eu viajo com algumas amigas minhas, eu fico passada com algumas meninas, o tanto de remédio que elas tomam, né? Pra qualquer dorzinha, pra qualquer alteraçãozinha que elas têm, é anti-inflamatório, é antibiótico, é o antiácido, é o queimação, e ninguém resolve. Você vive tapando o sintoma, né? Você vive tapando só a causa do seu sintoma. Você vive tapando só os seus sintomas, mas você não trata a causa, né, dos seus sintomas, tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. Vou citar. Primeiro de tudo, para você conhecer como que tá a saúde de vocês, tá? E também como que tá o processo inflamatório do corpo de vocês. Nós disponibilizamos um formulário no link da bio, tá? Para quem não conseguir no TikTok acesso a esse formulário, que parece que o TikTok não dá acesso ao formulário,
vocês podem mandar um direct pra gente aqui no TikTok, que a gente manda pra vocês, e bota o número do WhatsApp, que a gente manda pra vocês no contato pessoal de vocês esse formulário. Esse formulário vai analisar quão inflamado vocês estão, como que estão vários parâmetros de saúde de vocês, tá? Então acessem lá, é gratuito esse formulário, vocês vão estar devolvendo para mim e eu vou estar entrando em contato com vocês, sugerindo alguns protocolos, vou bonificar com o e-book também de limpeza do intestino, para que vocês comecem, pessoal, a interiorizar e a perceber que não é normal ter lacrimejamento nos olhos, coceira na garganta, dor de cabeça, empanzinamento, dores crônicas, travar a coluna, e assim as pessoas elas vão vivendo, achando que é comum, achando que é normal, tá? Você pode ter uma doença autoimune. Dores crônicas normalmente estão relacionadas com doenças autoimunes, tá? Então eu vou falar algumas delas aqui e quero o formulário. Suzana, é só entrar no link da bio no Instagram, tá? Que tem lá o formulário, tá? No TikTok que eu acho que não tem acesso, mas aí é só botar o número aqui no TikTok, pessoal, no direct que a gente manda, tá bom? Manda o número do WhatsApp, tá? Então é só entrar no link da bio aí pra ter acesso ao formulário. Doenças autoimunes. Quem aqui pode falar pra mim algum tipo de doença autoimune que conhece? Né? Que tem dores crônicas aí. Quem que pode me falar? Quem que pode me falar aqui? Ninguém foi diagnosticado com doença autoimune, porque fica todo mundo tomando anti-inflamatório, fica todo mundo tomando remedinho de dor, né? Todo mundo tomando corticoide, porque o médico nunca vai perguntar se você vai no banheiro, como que são suas fezes, se tem muco nas fezes. Nunca o médico vai perguntar pra vocês, pessoal, nunca. Saúde mental afetada, né, hoje em dia, pela maioria das pessoas, está relacionado com a saúde do seu intestino. Porque é ali que a gente tem o eixo do nervo vago, eixo intestino-cérebro. Pessoas tomando antidepressivo, pessoas tomando ansiolítico, não vão no banheiro. O médico não vai falar pra você, nossa, mas como que tá a sua saúde intestinal? O médico nunca vai perguntar pra você, tá? Vamos lá, ó lá, boa! Ó lá, o Lucas colocou tendinite. Tendinite não é, tá, Lu? Mas o lúpus é. Então vamos lá, vou citar algumas doenças autoimunes aí. Lúpus, tá? Que é aquela alteração, né, na nossa pele, tá? Que a gente fica, às vezes, com algumas manchas bem esbranquiçadas, tá? Doença autoimune, o intestino dessa pessoa deve ser péssimo, tá? Artrite reumatoide, que é a coisa que a maioria das pessoas tem, tá? Acha que é reumatismo, mas na verdade não é. É uma artrite reumatoide que vem por conta da saúde do intestino alterada, tá? A pessoa nunca desparasita, a pessoa só come glúten, gliadina, lactose, só come biscoitinho de pacote, não come fruta, não come verdura, tem diarreia, é obstipada e não presta atenção em nada disso. Continua se inflamando, continua tomando leite achando que é leite, continua comendo pãozinho de pacote achando que é pão, mas não é mais, né? Então, artrite reumatoide, se você tirar o glúten na artrite reumatoide, eu posso garantir que você não vai ter dor mais. E eu vou dar algumas outras dicas também. Cris, é o que eu falei, né, Maria Cristina? Como saber se eu tenho artrite reumatoide? Você tem que ir no médico e falar pra ele que você quer avaliar se você tem alguma doença autoimune, tá? Normalmente eles passam um exame que chama FAO, tá bom? Eu vou até pegar aqui e vou escrever pra você, ó. Quer ver, ó? Como diagnosticar artrite reuma... Vou pegar o nome do exame pra não escrever errado pra você. Artrite reumatoide no exame de sangue. É o FAO, tá? Eu vou botar aqui pra você, vou escrever bonitinho. Pra você falar com o seu médico, tá bom? FAO. Eu quero saber se eu tenho artrite reumatoide, tá? Depois, Cris, coloca aqui como que é seu intestino, tá? Pra gente ir discutindo isso aí, tá? Então, pessoal, artrite reumatoide, totalmente ligado com saúde intestinal, tá? Outra doença autoimune que é muito comum, né? Que as pessoas banalizam. Tiroidite de Hashimoto, famoso hipotiroidismo, né? Totalmente ligado com a saúde do intestino, tá?
tiroidite de Hashimoto, se você tem alteração na sua tiroide, tanto para hipo como para hiper, provavelmente você tem uma doença autoimune, tá? A doença autoimune para hipertiroidismo chama Graves e a doença autoimune para hipotiroidismo chama tiroidite de Hashimoto, tá? Então, até a sua tiroide sofre quando o seu intestino não tá funcionando bem, tá? Outra doença, tá? Autoimune, que acontece com grande frequência, doença celíaca, né? O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma alergia à proteína do trigo, tá? Então, a pessoa, quando ela encosta no trigo, ela tem quadros diarreicos terríveis, tá? Tem pessoas que têm uma doença celíaca tão grave que às vezes passa um creme que tem glúten ou usa um desodorante que tem glúten, ela vai alterar já a questão do fluxo intestinal dela, ela vai ter diarreia constante e ela acha que é normal. Eu tenho vários pacientes, autoimunes, eu tenho vários pacientes que convivem com quadro diarreico constante e acham que é normal. Ah, já desencanei, meu intestino é assim mesmo. Não, gente, não é assim mesmo, não. Entendeu? Se você continuar assim, a tendência de você desenvolver um câncer, né, e uma doença autoimune é muito grande, porque o corpo fala, tá? Oi, Lucas, boa noite. Quer ver um exemplo? A Preta Gil, né? A Preta Gil, ela vinha sofrendo com quadros diarreicos e dores articulares há muito tempo. E ela só foi diagnosticada, né, com câncer porque ela não percebeu que o corpo dela falava, né, que o intestino dela dava sinal, né, que o corpo dela doía, né, que a alteração do fluxo intestinal dela era constante, tá? Antibiótico de forma indiscriminada causa muito, tá? Muito. Antibiótico destrói a flora, tá? Cuidado com o uso indiscriminado de antibiótico, tá? Porque destrói a flora, tá? Espera só um pouquinho, de sangue. Eu vou passar o nome do exame pra Cris, pra poder eu não escrever errado, tá? E aí, pessoal, além, né? É outro Lucas, tá? Além, pessoal, dessa questão, né, da tiroidite de Hashimoto, tá? E do Graves, tá? A gente tem outras doenças autoimunes bem latentes hoje em dia, tá? Que podem estar acometendo você e você não percebe, tá? Então, vamos lá. Além disso, ó, a gente tem a doença celíaca, tá? Que é essa alergia ao trigo. E aí a pessoa, na hora que ela... Às vezes ela tá até numa padaria que faz tanto pão com glúten como pão sem glúten. Se ela comprar o pão sem glúten que foi feito na mesma padaria, ela vai ter alteração do fluxo intestinal, ela vai ficar inchada, ela vai ter diarreia, ela vai ficar com dor de cabeça, porque ela é altamente alérgica a essa proteína do trigo, tá? Eu fui falar da alimentação saudável em uma live, fui taxado de ter uma grande neurose sobre o açúcar. Lucas, mas é isso, a gente vai contra o sistema, tá? Eu sou banalizada direto também, né? Vamos dizer assim, por esse meu cunho mais integrativo, onde a gente trata o paciente realmente de dentro para fora, né? Então, quando a gente fala do açúcar, do trigo, da lactose, que infelizmente hoje em dia foram muito modificados, né? Até o açúcar hoje em dia foi muito modificado, a gente é banalizado mesmo, porque é muito mais fácil as pessoas tomarem Ozempic, é muito mais fácil as pessoas usarem o Monjaro, é muito mais fácil a pessoa usar o Morozil, que são remédios que fazem a gente apenas perder peso, né? Mas eles não educam a nossa mente a pensar magro, né? E assim como o uso de corticoide, você acha que se a gente falar que a doença autoimune ela pode ser silenciada por essas dicas que eu vou dar aqui no final, né? E a pessoa não vai comprar antibiótico, não vai comprar anti-inflamatório, não vai comprar corticoide, você acha que a indústria farmacêutica vai querer? Não. Então a gente é banalizado o tempo inteiro, tá? Então a gente é banalizado mesmo, né? Quando a gente vai falar de saúde de verdade, tá? Então não se preocupa, segue o seu caminho, tá? Antibiótico, tá?
Ô Lucas, depois você me conta a sua formação, tá? As pessoas consomem bolacha recheada e refrigerante e tá tudo bem. Aí eu falo e as pessoas querem chorar com isso. É isso, né? Por exemplo, o biscoito recheado não é alimento, ele é produto alimentício, tá? E aí o refrigerante é o quê, gente? Açúcar puro, tá? Açúcar com acidulante, com edulcorante, né? E a pessoa acha que aquilo é um alimento. Então, assim, gente, daqui a 10 anos você pergunta como é que tá a saúde dela. Se ela tá cheia como fala, dores, se ela não tá conseguindo mais deambular, se ela não tá conseguindo mais trazer a autonomia dela, né, de carregar a sacolinha dela do mercado, dela sentar no vaso e conseguir levantar sozinha, né? E aí, gente, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Porém, a minha missão de vida é trazer essa informação, né, para as pessoas. Agora, acredita quem quer, né? Acredita quem quer. Quem não quer, fica com dor, fica com o intestino inflamado, fica gripado direto, né? Fica prostrado, cansado, depressivo. Aí você vai no médico, o médico passa antidepressivo, tadinho, tá com depressão. Mas é muito além disso, tá? Não é depressão, é falta de vitamina D, é falta de vitamina B12, tá? Às vezes, pessoal, a pessoa tem deficiência de alguns micronutrientes, né? Até ajustes de hormônio, tá? Às vezes. E isso pode estar alterando a cada dia a sua saúde, tá? E aí as pessoas, elas acham que é comum conviver com dor de cabeça, com refluxo, com empanzinamento, empachamento, né? Com vontade de comer doce, aquela coceira na garganta, aquele zumbido no ouvido, né? E não é normal, gente. Não é normal viver assim, tá? A gente pode viver muito mais feliz, muito mais ativo, né? Ter saúde para cuidar dos filhos, ter saúde para cuidar do marido, né? Então, são escolhas. Eu faço a minha parte, né? Quem quiser preencher o formulário, pessoal, vai lá, preenche o formulário, avalie realmente o que você vem sentindo, traga para você uma escuta, né, dessa live, escute de novo essa live, tá? Porque é difícil, eu mesmo, vamos dizer assim, migrar da nutrição tradicional para nutrição integrativa, foi difícil, porque a gente vai contra o sistema. Se você pegar duas filas, uma fila que dá remédio e uma fila que fala de saúde, bem-estar, palestra, oferece fruta, verdura e legume, as pessoas vão na fila do remédio, tá? As pessoas vão na fila do remédio. Então vamos lá, ó, aqui tem outro comentário. Às vezes, importar seu conhecimento é falar demais. Mas eu não me importo não, eu falo mesmo, bato a boca, porque até aqui dentro da minha casa, né? Eu tenho alterações cognitivas, articulares, de autoimune, né? E eu, como um profissional da área, eu tenho obrigação de trazer essa informação para vocês, né? Quem não gosta, sai da live. Quem não quer ouvir, não precisa nem estar aqui, né? E é isso. Então, vamos lá, ó. A gente falou, então, de lúpus, artrite reumatoide, tá? A questão do hipotiroidismo, né? Tiroidite de Hashimoto, tá? A questão também do Graves, que é o hipertiroidismo, né? Que vem por conta da saúde do seu intestino, tá? Esclerose múltipla, gente. A pessoa, ela começa a ter dores crônicas pelo corpo inteiro e daqui a pouco, essa pessoa, ela começa a ter falha de vários órgãos e sistemas, né? Então, as doenças autoimunes, além delas trazerem essas dores latentes pra gente, elas trazem alterações de diversos órgãos, sistemas, como o coração, né? Elas afetam até o coração, os olhos, a pele e outros sistemas, e a gente não percebe, né? Então, é isso, temos que falar, porque as pessoas sem conhecimento, cada vez fica mais difícil, ela vai acreditando no médico. Aí ela começa a tomar tanto remedinho pra dor, aí ela começa a ter queimação, ela vai começar a tomar omeprazol. Omeprazol dá Alzheimer, aí daqui a pouco essa pessoa tá totalmente esquecida. Aí o médico vai lá e passa um remedinho de depressão. Não, você tá precisando, tá muito ansioso. Tratou seu sintoma? A causa do seu sintoma? Ele perguntou como é que tá seu intestino? Nunca ele vai perguntar. Então cabe a você ter esse conhecimento para você realmente poder discutir com esse médico ou com esse profissional que está te acompanhando, tá? Além disso, pessoal, esclerose múltipla, né? Então aquela pessoa que começa a parar
se mexer, dores crônicas, daqui a pouco não consegue levantar, né? Pergunta como que é o intestino dessa pessoa. Como que tá o funcionamento intestinal dessa pessoa? Essa pessoa desparasitou? Essa pessoa, ela toma pré-biótico às vezes? O que que é pré-biótico, pessoal? São as bactérias do bem, que eu expliquei no comecinho da live. Alguns alimentos são fontes de pré-biótico. Iogurte integral sem sabor, sem cor, aquele azul, é um bom pré-biótico. O repolho é um bom pré-biótico. O inhame é um bom pré-biótico, tá? Que mais? Aquele kombucha é um bom probiótico. Probiótico não, pré-biótico, desculpa. Que é um produto que alimenta as bactérias do bem. O psyllium, que é uma fibra, um pozinho, é um excelente pré-biótico. O agar-agar, né, que é uma outra fibra, um outro pozinho, um excelente pré-biótico. Aí as pessoas ficam comprando probiótico de farmácia. Às vezes o probiótico até piora, dependendo do grau da inflamação da pessoa, até piora aquele quadro inflamatório dela, aumenta o leaky gut, né, que é essa fissura do epitélio do intestino, tá? Então, lactobacillus é bom, mas depende de cada pessoa, depende de como tá a sua flora. Às vezes pra você é bom, mas pro seu irmão é ruim, tá? Então, não dá pra falar que você tem que tomar lactobacillus. Eu prefiro que você tome o pré-biótico primeiro, né? Faça uma limpeza do seu intestino, desparasita. Depois você pode pensar no probiótico, tá? Tem vários probióticos que ajudam. Mas, às vezes, dependendo do seu grau de inflamação, até piora o seu quadro do intestino, tá? Por isso que é importante preencher o formulário que tá no link da bio, pra você conhecer como que tá o seu grau de inflamação de diversos parâmetros aí da sua saúde, tá? Então, corram lá e preencham o formulário gratuito do link da bio, tá bom? Além disso, pessoal, né, da esclerose múltipla, a gente tem a doença celíaca, tá? Já falo com você, Lucas. A gente tem a doença celíaca, tá? Que é muito latente hoje em dia. E se você não é celíaco e você tem alteração do fluxo intestinal, você pode ser um possível intolerante ao glúten, né? Então começa com intolerância e depois você já vira um celíaco, tá? Mas você já começa a ter sintomas de alteração do seu quadro, de saúde do seu intestino, já quando você é celíaco, tá? Ou melhor, desculpa, já quando você é intolerante ou você é apenas sensível ao glúten. Você já começa a ter sinais e sintomas e o corpo, ele vai dar sinal. Empachamento, empanzinamento, às vezes dores de cabeça. Normalmente, dor de cabeça, gente, é saúde do fígado ou a questão do glúten, tá? TDAH. Às vezes, pessoal, questão de convulsão, tá? Muito relacionada ao consumo de glúten também, tá? Então, quem tem aí alguma criança ou algum parente que tem quadros de convulsão, tira o glúten. Aliás, para qualquer, vamos dizer assim, qualquer alteração neurológica, tira o glúten. Tira o glúten com urgência, tá? Que afeta totalmente a saúde mental, a questão da gliadina, tá? Tanto a gliadina como, né, que tá no trigo, na cevada e aí e no centeio, tá? Ô, Lucas, obrigada, viu? Obrigada mesmo aí pelo elogio. A minha missão de vida é trazer informação aí pra vocês, para que vocês possam a cada dia conhecerem melhor mesmo como vocês podem viver de uma forma muito mais prazerosa, sem sinal e sintoma de inflamação, sem sinal e sintoma de dor de cabeça, né, refluxo, dores articulares, né, e aí a pessoa, ela começa, né, a desenvolver aí artrite reumatoide, né, daqui a pouco ela desenvolve uma artrose, né, aí a pessoa fica toda torta, não consegue se mexer, mas tá comendo pão. O meu pãozinho eu não vou deixar de comer. Meu pão, você pode tirar tudo, menos o meu pão. Então você vai viver com dor. Come o seu pão. Vai lá e apoia a indústria, né? Inclusive, pessoal, tem uma parceira minha, né, que é a Aline. Ela é uma chefe de cozinha inclusiva que ensina a cozinhar sem glúten, sem lactose, sem alimentos inflamatórios, tá? O perfil da Aline chama Nectar Vital, tá? Nectar Vital. Ela faz cursos online de padaria, faz doces, faz bolos. Então, não necessariamente a gente precisa apoiar o que inflama pra gente comer doce, tá?
Não tô defendendo o consumo de doce, né? Mas a gente não precisa usar alimentos inflamatórios para matar a vontade do doce, tá? A gente pode fazer um bolo com farinha de amêndoas, a gente pode fazer um pãozinho com um mix de farinha sem glúten, tá? Mas aí você tem que aprender a cozinhar dessa forma, ok? Então sigam lá, Néctar Vital, pessoal. Néctar com C mudo, Vital, tá? A Aline é uma profissional de ponta e ela ensina você a fazer essa transição. Não é fácil, mas é totalmente possível, tá? Uma outra doença autoimune, gente, muito importante, que as pessoas não sabem que é doença autoimune, é o diabetes tipo 1, tá? O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, tá? E aí, às vezes, a pessoa, ela já nasce, né, com essa alteração, ou então é descoberto muito cedo, né, essa questão da alteração do diabetes tipo 1, aí você pergunta, como que é o intestino da sua mãe? Zoado. Ela desenvolveu autoimune por causa da saúde do intestino da mãe. Nasceu de parto cesárea, né? Não pegou ali, né, o sistema imunológico do canal vaginal, que é muito importante no nascimento, né, da criança. Não teve contato com nenhum tipo de animalzinho. E aí a flora intestinal dela já começa a ser alterado desde pequeno, tá? E aí a mãe tava dando leite de ninho, leite ninho, a mãe tava dando mucilon, a mãe tava dando a rosina, achando que tá dando um alimento para ficar gordinho, ficar fortinho. Aí a pessoa desenvolve uma doença autoimune. E a mãe fala, meu Deus, da onde que veio essa doença autoimune, meu Deus do céu? Foram os hábitos da gestação que fizeram o seu filho ter e desenvolver uma doença autoimune, tá? Eu faço engenharia de alimentos, tenho muito conhecimento também, mas não, como imagina, Lucas, é uma troca. Vamos nos falar no pessoal aí, pra gente trocar mais informação, tá? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, tá? Ah, mas meu intestino funciona bem, mas e da sua mãe? Funcionava como? Você nasceu como? O médico nunca pergunta se você nasceu de que tipo de parto. Você tomou leite? Você mamou? Você mamou aleitamento materno? Como é que foi, né? Senão você é um forte candidato. Se você continuar comendo da maneira que você come, você é um forte candidato a ter doença autoimune e câncer, tá, pessoal? Porque, na verdade, o que é a doença autoimune? Eu expliquei pra vocês no comecinho da live, né? Eu já vou encerrar a live já, que vai cair aqui no TikTok. A doença autoimune é o seu imunológico contra ele mesmo, tá? Então, deixa eu falar o que vocês têm que fazer pra quem tem dores crônicas, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, tira o glúten, tira a farinha, usa cuscuz de milho orgânico, usa tapioca, usa batata doce, usa aipim cozido, usa batata inglesa, tá? Cozida de manhã. Ai, mas e meu pão de pacote? Tira o pão de pacote, não é mais pão. Não é mais pão aqui no Brasil, tá? Se você quiser, você entra nesse perfil que eu tô falando, Néctar Vital, que ela te ensina a fazer pão sem glúten, tá? Outra coisa, não comprem produtos sem glúten pronto, que tem muita gordura saturada. Tem algumas marcas já prontas, industrializadas, que não vale a pena gastar, tá? Vale a pena você fazer o seu pão com mix de farinha de arroz, com mix de farinha polvilho doce. A Aline, ela ensina, Néctar Vital, tá? Dá pra você fazer pãozinho de frigideira com farinha de amêndoas e ovos e fermento. Só dá um Google lá, pão de frigideira de farinha de amêndoas. Vai ter lá a receitinha, facinho. Dá pra fazer também, ou tapioca, tá? Então, primeira coisa, tira o glúten, bota em produtos da terra, tá? Segunda coisa, pessoal, água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu nem ia falar dessa garrafinha, mas eu vou falar. Essa garrafinha é uma garrafinha que ela hidrogeniza a água. A água que a gente bebe, hoje em dia, aqui no Brasil, é uma água que tem muito metal pesado, tá? Pra quem tem doença autoimune, metal pesado é um tiro no pé, tá? Então, se você tem dores crônicas, você tem que procurar beber uma água de melhor qualidade. Essa água tradicional que a gente toma de garrafinha plástica, além dela ter muito microplástico, tá? Ela também tem um pH muito ácido. Para quem tem dores crônicas, doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus, tiroidite de Hashimoto, Graves, para quem tem esclerose múltipla, para quem tem doença celíaca, diabetes tipo 1, se vocês não podem comprar uma garrafinha dessa, eu vendo essa garrafinha, pessoal, não é propaganda não. Mas o que tem aqui, ó? Aqui tem os mineraizinhos, é um monte de bolinha, tá? Que é magnésio, cobre, potássio e tem também, tem mais um, magnésio, cobre, potássio e hidrogênio, né?
Quando você coloca qualquer tipo de água aqui dentro, tá? Água de pia, água de garrafa plástica, ela hidrogeniza essa água, tá? E o pH, ó, faz um monte de bolinha. E o pH dessa água, ele já não é mais ácido, tá? Aí o pH dessa água vira básico. E aí você não vai ter dores latentes como você tinha antes. Se você não tem condição de comprar essa garrafinha, você vai comprar um filtro de barro, tá? Mas aí tem que ter a zeólita dentro, que faz a mesma função desses minerais aqui, tá? Sabe o filtro de barro da vovó de antigamente? Para quem tem dores crônicas, doença autoimune, tem que ter o filtro de barro, tá? Primeira coisa, tira o glúten. Segunda coisa, ou garrafinha hidrogenada, com água hidrogenada, ou então comprar o filtro de barro. O único inconveniente do filtro de barro é que quando você tá na rua, você não tem como pegar a água do filtro de barro. Por isso é importante, às vezes, você investir numa garrafinha como essa, que nunca mais você vai precisar de comprar água. Você só troca esse filtrinho aqui de dentro uma vez por ano, tá? Dores crônicas, tira o glúten, água, né? Filtro de barro ou garrafinha hidrogenada. Não consumam mais água de garrafinha plástica, tá? Porque você está com contaminação de microplástico no sangue. pH da água muito ácido é causa de autoimune e câncer, tá? Aqui no Brasil a qualidade da nossa água é péssima, tá? Eles até tiram vírus, bactérias, mas a qualidade do pH e a questão mesmo dos processos inflamatórios que tem dentro da nossa água é terrível, tá? Então, invistam pelo menos no filtro de barro, tá? Outra coisa, pessoal, lactose. Tá? Cuidado com leite. Esses leites de pacote não são, ou de caixinha não são mais leites. E os queijos que são mais esbranquiçados, eles têm mais lactose, tá? Os queijos que são mais amarelados, que são os queijos mais caseiros, né? Normalmente eles têm um pouquinho de mais de caloria, eles têm menos lactose, tá? Então, quanto mais amarelado, é mais puro aquele queijo. Quanto mais esbranquiçado, mais industrializado e menos leite, tá? Evitem a lactose para quem tem autoimune. Hoje em dia tem vários produtos sem lactose aí, gente, no mercado, tá? Ou então você pode substituir aí também por produtos também sem lactose, ou então o Romos Tahini, né? Dá pra gente fazer um monte de substituição. Quem tiver interesse é só ir perguntando que eu vou falando por aqui, tá? Uma outra questão, pessoal, muito importante é a vitamina D. Quem tem doença autoimune tem que tomar altas doses de vitamina D. Para quem tem dor crônica, pode olhar o exame de vitamina D. Vai estar no pé, tá? A referência da vitamina D aqui no Brasil e também na maioria dos países, dos exames laboratoriais, está errada, tá? Eu trabalho com vitamina D de 80, tá? Sabe quanto que médico trabalha? 20. Aí a pessoa tem herpes direto, a pessoa tem rinite crônica direto, né? A pessoa tem coceira no ouvido, coceira na garganta, e aí ela acha que a vitamina D dela tá legal. Ela acha que a vitamina D dela tá dentro da... como chama? Que a vitamina D dela tá dentro da faixa da normalidade. Mas isso é normal para medicina tradicional. Para poder o quê? Você desenvolver uma autoimune e ele te passar um corticoide. E aí você vive com dor crônica, você vai no médico, ele vê a vitamina D de 20 e passa um corticoide, passa um anti-inflamatório, né? Passa o remedinho de pirona para dor, ou então um tramalzinho, né? Um tramal, né? Que é aquele remédio que é um tiro no pé, e ninguém pergunta como que tá o seu intestino, tá? Então, pessoal, é muita informação, né? Eu vou estar trazendo para vocês semanalmente informações latentes para vocês melhorarem a qualidade de vida de vocês. Se vocês querem ter saúde de verdade, sigam o meu perfil, tá? Eu dou várias dicas, né, pessoal, que podem mudar de verdade a saúde de vocês. E aí, obviamente, pessoal, o emagrecimento, ele vem por consequência. As pessoas se preocupam muito com estética e vivem com dor. Vive com dor de cabeça, com enxaqueca, com intestino zoado, empachamento, refluxo, lacrimejamento nos olhos, coceira na garganta, ansiedade. E, na verdade, gente, é falta de vitamina, falta de mineral, produto da terra, né, gente? Por que que o pessoal que mora naquelas blue zones, que são as zonas azuis, não desenvolvem tantas doenças, né? Por que será?
Eles não têm acesso a mercado, eles não têm acesso a produto alimentício, né? Eles têm acesso a produto da terra, tá? A água que eles bebem é uma água que é hidrogenada, né? É uma água que tem um pH mais alcalino, não tão ácido, né? Depois que eu comprei essa garrafinha aqui, gente, o meu sono, eu nunca tive problema de sono, mas o meu sono melhorou tanto. A questão mesmo da fome, né? Muitas vezes a gente acha que é fome, mas não é fome, é sede. E como tem os micronutrientes aqui, tem cobre, tem hidrogênio, tem magnésio, tem potássio, às vezes é falta de mineral, não é fome, né? Porque a fruta hoje em dia já tem muito menos mineral do que tinha antigamente, né? A banana, ela não era tão doce como é atualmente. A banana era totalmente diferente, né? Se você for pesquisar aí e dar vamos dizer assim, um chat GPT, me mostre como era a banana antigamente. Gente, era totalmente diferente e não era tão doce. Então é isso, gente. A indústria vai mudando. Abram a cabeça de vocês. Respondam o formulário lá no meu link da bio, tá? Para que vocês conheçam melhor meu trabalho. Acreditem também no meu discurso, que eu sei que hoje em dia tem muita coisa, né? Que a gente vê nas redes sociais. Acaba que a gente fica batendo os pinos, né? Achando que não pode comer mais nada, né? Mas tem sim uma luz no final do túnel, né? Tem sim como a gente fazer uma alimentação mais inclusiva, à base de frutas, verduras, legumes, produtos sem glúten, tá? É muito importante que vocês tenham essa escuta, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vai cair a live do TikTok, então eu vou desligar. Nos vemos na quarta-feira da semana que vem novamente, tá? Às 17... Peraí. Vamos lá. Às 19h30 aqui, tá? Tanto no TikTok como no YouTube e como no Instagram também. Quem quiser sugerir, pessoal, temas, né, como esses, de dores latentes, doenças autoimunes, saúde intestinal, tá? Saúde mental também. Pode colocar aqui que eu vou trazer para vocês bastante informação que vocês têm que ter para poder achar um profissional que cuide de vocês de forma verdadeira, ok? Lição de casa, autoimune, tira o glúten, tira a lactose e compra o filtro de barro, altas doses de vitamina D. Sacaram, pessoal? Dores crônicas, pelo menos essas 4 coisas vocês... Dani, que saudade, amiga! Ai, Dan, eu vi que você fez até uma pergunta que eu não te respondi, manda de novo, porque é tanta gente que pergunta que eu esqueço. Manda de novo, Dani, agora que eu lembrei. Tá bom, pessoal? Filtro de barro, tira o glúten, tira a lactose e altas doses de vitamina D. Obrigada, pessoal, pela audiência, obrigada mesmo. A minha missão de vida é estar trazendo essa transformação para vocês, desparasitação, tirem os inflamatórios, que a saúde mental, saúde articular, sinais e sintomas de inflamação vão melhorar muito. Fui, até semana que vem, pessoal, brigadão. Um beijo. Obrigada, pessoal, obrigada. Um beijo. Saudades, Dan. Bota lá sua pergunta de novo, amiga. Eu lembro que você me perguntou alguma coisa que na correria eu esqueci. Tá bom? Um beijo, um beijo.